Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, um programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais, ali você dá uma acessada no Facebook e no Instagram e a qualquer momento você pode dar uma olhada no assunto que a gente conversou durante o dia, quem foi o convidado que esteve aqui, ou até rever programas anteriores aí para dar uma repassada no que foi aqui posicionado. Lembrando sempre, nossos apoios culturais são de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção Vale Lux multifocal mais vendido no mundo. Garantimos o melhor preço, cobrimos todos os orçamentos e ainda parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. E Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre você terá cursado até 6 disciplinas, de acordo com o que você preferir. Da Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, o vereador Alexandre Vargas, nós acompanhamos há muito tempo, né, o vereador na época que ele era atleta profissional, e a gente convidou, porque eu acho que ele tem uma trajetória rica aí no esporte, que pode trazer para a gente, contar algumas histórias, e até você, nosso telespectador, ou mesmo que esteja nos acompanhando pela rede social, talvez alguns até nem saibam a trajetória do vereador, né, na sua época de desportista. Satisfação recebê-lo aqui, velho. Igualmente, Tesses, é um prazer estar contigo aqui no TV Santa Maria. Bom, eu te conheci no futebol, mas sempre o futebol foi teu esporte ou tivesse na infância lá algum outro esporte que te atraiu, velho? Quando eu morei no Itararé, ali no bairro Itararé, onde a gente morou na Avenida Cis Brasil ali, eu frequentava muito o Clube 21 de Abril 21 ali. De Abril. E ali a gente começou a atacar salão. Goleiro? Goleiro no salão, Daí nós disputamos alguns campeonatos, Cidadino, né, quando mais jovem, 15, 16 anos ali. E eu comecei no futebol atacando salão ali no 21 ali. Tinha um time de salão, como eu falei, muitos amigos ali, e não sabia nem chutar a bola direito, era goleiro mesmo. Tá aí uma novidade, não sabia que tinha sido goleiro. Dali do salão, né, tu partiu para, como era do bairro, para o Rio Grandense, ou como é que foi a tua passagem para o futebol profissional? Não, foi assim... Tem alguma curiosidade aí? Eu comecei a atacar salão, depois eu fui para o voleibol. A gente treinou na equipe do Laporta ali, na Dufesme. Pelo menos treinava junto com o pessoal, depois a gente treinou no SOCEP ali, com o Jean-Pierre. Sim. E depois, já com 25 anos por aí, a gente começou a jogar futebol. Foi com 25 anos de idade que eu comecei a... Então tu não teve a passagem na categoria de base, não? Tu foi e as coisas foram acontecendo para ti? Acontecendo. Do salão para o vôlei, do vôlei para o campo. E aí depois a gente começou a jogar na várzea, né? Já começamos aqui no Operário aqui do São José, não sei se você chegou a conhecer ali, o Mursa. Uhum. Foi ali que a gente comecei no gol e aí comecei a jogar de zagueiro. Gozado, geralmente tu começa na linha e vai pro gol, tu fizesse uma trajetória ao contrário. E aí comecei a tomar gosto, depois fui pro Montese aqui, onde o meu pai ainda jogava aqui, no mistão aqui do Montese. Uhum. E aí fui pro time de São Paulo, ali do quilômetro 3, segundo quadro, primeiro quadro, e a gente foi jogando, começou a ter gosto, meu pai jogava, né? Meu pai gostava. Acabava acompanhando ele e tal. E aí jogamos alguns times no 2 de novembro, né? Que a gente foi campeão lá da Taça Figueira, que eu fiquei no banco, né? Eu jogava no banco, o time era muito bom, tinha o Rochester, tinha o Índio, tinha o Sandro, o zagueiro Sandro, aquele, não me lembro. Sandro Gomes?
O Sandro Gomes? Mas o zagueiro? Sim. É o Sandro Gomes? É. Não, perdão, não, o Sandro... Desculpe, agora eu me esqueci também sobre o nome. O Sandro Gomes é o meio de campo. É o meio campo, Era o outro Sandro. Exato. E aí em 2003, eu fui fazer um teste lá no Rio Grandense, né, porque como a gente começou a jogar, né, jogava salão, a gente fez um teste na equipe que era do Soldati, que ele treinava salão ali no Centenário. Sim. Aí eu passei no teste ali de salão. Saudoso Soldati, né? E como a gente sempre gostou de esporte, a gente foi feito um campeonato na prefeitura lá, onde a gente foi campeão lá do futebol de salão, o Lavrati estava junto no time. E aí o Claudião, que era o preparador físico do Soldati, convidou a gente para fazer um teste. Sabe que eu nunca mais vi o Claudião, tio? O professor Claudião, será que ele está morando em Santa Maria? Tá morando na prefeitura. Ele trabalha na prefeitura como professor. Trabalha na prefeitura. Sim, a última vez que eu tinha visto ele foi no Farrezão, lá que trabalhava. Um abraço. A gente se encontrou lá na prefeitura, lá, algumas audiências lá, o Claudião. Aí o Claudião viu a gente jogando lá no campeonato da prefeitura, né? A gente saiu campeão, eu e o Lavrati jogava, e convidou a gente para também fazer um teste no Rio Grandense. 2013 esse teste. Aí o Lavrati jogou em 2003, né? Subiu lá da Série C para a Série B, o Rio Grandense, e eu não, eu não ficava nem no banco, eu ficava só treinando com a equipe, né? E daí 2004, sim, daí 2004 me preparei fisicamente bem, né? E a gente começou a pré-temporada e o Soldati me falou, vou te dar uma oportunidade para te jogar os amistosos, né? E aí eu joguei os amistosos, aí permaneci no time titular. O primeiro jogo foi contra o São Luís de Ijuí, na Série B, lá em Ijuí, não sei se você lembra, que eu fiz o gol, na primeira partida convencional fiz o primeiro gol, primeira partida eu fiz um gol, ganhamos lá de 1-0, o treinador era o Jaime Bisfeld e o Sandro Gomes jogava lá ainda. O Sandro Gomes jogava. E o Jaime era o treinador lá em Ijuí. Era o treinador do São Luís de Ijuí. Eu me lembro, esse jogo nós fizemos, eu acompanhei pela rádio esse jogo aí. Isso. E aí o segundo jogo fiz outro gol, o terceiro jogo fiz outro gol, o quarto jogo fiz outro gol. Aí se consagrou, né? Ninguém tirava mais. Lateral, goleador. No quarto jogo eu estava de capitão do time do Rio Grandense e a gente estava de líder da Série B, juntamente com o Inter. E naquele tempo era difícil, porque o lateral naquele tempo só tinha que marcar. Não é que nem hoje, que o lateral tem que apoiar tudo. E o lateral goleador naquele tempo era difícil, né? É difícil, mas como eu te falei, foi uma trajetória assim, que a gente gosta do futebol, né? A gente ama o esporte e o meu pai sempre também incentivando, né? E uma coisa que está dentro de mim, quando eu for fazer uma coisa, eu tento fazer o melhor que eu posso, né? Então eu sempre tive isso na minha cabeça e não foi fácil, assim, tu entrar num time onde jogava Richard Becker, que depois foi direto para a Alemanha, saiu do Rio Grandense aqui e foi direto para a Alemanha, para vocês terem uma ideia. Eu me lembro daquele. Era craque. Eu me lembro do jogador. Aí tinha o Dudu, que é bem rodado, né? Jogou no São Gabriel ali, contra o Palmeiras, o Alfinete, né? Sim. Tinha alguns ali que realmente era espinha dorsal do time e a gente foi aprendendo. E aí no quarto jogo, como eu te falei, a gente estava de líder da Série B. E aí eu senti uma lesão, né, no posterior da coxa. E ali, cara, tentei continuar jogando, tomava injeção, fazia fisioterapia e fiquei um ano sentindo aquilo ali, acabei engordando um pouco e também não conseguia render mais. Fui voltar a render em 2005, quando a gente foi jogar a Copa Federação Gaúcha de Futebol. Né, que aí eu consegui melhorar da lesão e aí jogando contra o Grêmio fiz um gol no Grêmio aqui, não sei se tu lembra também, e aí só que eu fiz o gol e me machuquei de novo. Ela ficou meio crônica a lesão, né? Não, eu torci o tornozelo no campo ali, que era horrível o campo, né, do Grandense, né? Torci o tornozelo, ficou desse tamanho, a gente estava ganhando 1-0 do Grêmio e aí o Grêmio virou o jogo, eu estava bem no jogo, estava bem na lesão, né? Mas faz parte, né, da vida. Faz parte. Me lembrei agora do sobrenome do zagueiro, Sandro Correia. Sandro Correia. Sandro Correia era o zagueiro que você jogou no 2 de novembro. Mas essa tua passagem pelo futebol profissional te deu uma experiência grande de vida, né? Porque o futebol profissional no interior
É cruel, né? A pessoa tem que aprender, tem que sobreviver, né? Não, e eu trabalho na prefeitura, né? Eu sou fiscal da prefeitura, na época era fiscal de trânsito. E eu me lembro, tu e o Lavrati trabalhavam. Nós trabalhávamos... em pé, quase todo dia, caminhando. Nós treinávamos o dia inteiro, e na época era o prefeito Valdeci, nós pedimos para o prefeito Valdeci para a gente trabalhar de noite, né? Que o trânsito a fiscalização de trânsito tem expediente das 6 à meia-noite. Tem então nós saímos tipo de um plantão ali, né? Nós saímos correndo do treino, tomávamos banho, às vezes gelado lá no Rio Grandense, que às vezes não tinha luz lá, não sei se tu lembra dessa época. Sim. E trabalhávamos das 6 à meia-noite. Muitas vezes levávamos até comida na concentração, janta para o pessoal lá, porque ajudar os parceiros. Era um momento bem difícil, levávamos até café da manhã às vezes para o pessoal, porque não tinha dinheiro, né? Ou se tinha, a gente não sabia. E fomos indo, pelo amor ao futebol mesmo. E aliás, nesse ponto, você falou do ex-prefeito Valdeci, hoje é deputado, ele ajudou muito, ele era um cara que fazia parte do esporte, né? Sim. Ele tem que se dar bom palmatório, ele auxiliou bastante no esporte, deu um bom empurrão aí e facilitou até a vida de vocês, mas de muitos também, que eu sei que ele ajudou bastante no esporte aí. Isso é interessante, é importante. Sim. Alguém... Porque o pessoal muitas vezes pensa que o legislativo, o executivo são obrigados a ir lá e bancar as coisas. Uhum. Não, tem N maneiras de se ajudar, né? De se apoiar, de se ajudar. Ajudar de uma maneira ou de outra, apoiando e fazendo com que as coisas cresçam, né? Então, tem que saber aonde ajudar e a quem ajudar, né? Sim. Essa é a grande realidade, né? E eu sei que aí essa tua passagem, essa tua vivência aí te deu essa experiência e o conhecimento necessário para te saber, né, o que é o esporte, né? Porque só quem convive o dia a dia do futebol profissional do interior sabe o que é lidar com todo tipo de cabeça, de dirigente e de jogador, né? Sim. Mas a gente, como ama o futebol, ama o esporte, né? Até hoje. Não, é importante na tua formação, né? Exato, E aprendizagem, assim, porque, quer queira ou não, também, tu tem uma certa experiência daquilo que tu olha na TV ali, né? E como a gente jogou, por exemplo, eu joguei contra jogadores que depois foram para a seleção brasileira, né? Que passaram pelo Grêmio ali, alguns também, como o Josiel, né? Que nós jogamos contra aqui e depois ele foi para fora. Ele até na Arábia. Depois foi para o Flamengo, né? O Josiel, que é um cara que jogava muito bem, batia com as duas pernas, tinha velocidade, tinha força, difícil de marcar ele, né? Que a gente acabou marcando ele também, como eu jogava do lateral, né? E então a gente teve essa experiência que às vezes a gente olha lá na TV e tu acha que é uma coisa, mas o futebol do interior não é fácil. Não é fácil, é bem difícil, né? Ainda mais vocês que além de jogar, tinham que trabalhar, ainda auxiliar os companheiros, ainda apoiar. Muitas vezes eu vi viagens, né, que eram feitas, que estão entrando nesse assunto, sim, que o pessoal acabava comendo sanduíche, né? Muitas refeições para muitas vezes a gente ia treinar no Morro Seychelles ali, porque não tinha dinheiro para pagar a academia. Então a gente treinava subindo o morro lá e tinha que comer banana, o que tinha. O pessoal às vezes não sabe disso aí, cobram, né? Às vezes cobram coisas, cobram resultados e não sabem o que acontece nos bastidores. Mas vamos falar um pouquinho do cidadão Alexandre. Daí como é que veio a ideia, como é que entrou a política na tua vida, Alexandre? Pois é, eu fui convidado pelo deputado Carlos Gomes, né? É uma pessoa que a gente se espelhava nele, né? Ele me convidou para ser presidente do partido e eu não gostava de política e achava que não era importante, não gostava. Não tinha envolvimento? Não, mas não gostava mesmo, assim, queria fugir. Mas como ele me pediu, a gente conhecia o caráter dele até hoje, né? Ele é deputado federal 2 mandatos e já foi deputado estadual 2 mandatos, né, no Rio Grande do Sul. A gente aceitou o desafio e a gente foi entendendo, né, que a política é importante sim, entendeu? E como é que a gente ia conseguir trazer recursos para a nossa cidade se a gente não tivesse envolvido ali? Porque quer queira ou não, para as pessoas entenderem a política, o político vive do voto, né? Então a gente resolveu em 2016 concorrer a primeira vez a vereador, pensando na cidade, né? E também, né, naquela época eu tinha 15 anos de prefeitura, conheço a prefeitura, vários setores lá dentro. Corredores todos. O que funciona, o que não funciona.
Secretaria de Meio Ambiente, passei pelo trânsito, como eu te falei, Secretaria de Mobilidade Urbana hoje, né? Passei pela Secretaria de Turismo, onde foi retirado dos camelôs, foi feito o Shopping Independência. Pegou aquela época? Peguei aquela época, onde a gente fez, eu mesmo fiz o decreto dos trailers, esses trailers que estão na rua aí todos, foi eu que fiz o decreto quando eu trabalhei. Da prefeitura. Isso, Cidade do X, né? Isso. Foi eu que fiz o decreto, o prefeito Schirmer na época. Então a gente já tem uma experiência assim de como ajudar, né? E hoje estou na secretaria, na CERU, que é a secretaria onde desenvolve a questão dos alvarás, ali, fiscalização de alvarás, né? Emissão de alvarás. Então, entrei para tentar ajudar a minha cidade o máximo que eu puder. E acabamos, com certeza, ajudando muito a nossa cidade nos últimos 4 anos dessa. Só numa viagem, que eu sempre falo isso, Casa de Saúde estava para ser fechada, não sei se tu lembra, 3 meses atrasado o salário dos médicos, dos técnicos lá, do pessoal lá, e eu, o vereador Bolinha e o Mortari, em 2019 fizemos uma viagem para Brasília, batemos na porta de todos os senadores, deputados federais e trouxemos naquela época 1.500.000 que veio direto para os cofres da Casa de Saúde, né, intermediado pelo Estado, né, CNPJ direto da Casa de Saúde, e acabamos conseguindo ali manter... Colocar em dia. Colocar de pé de novo. Exatamente. Então, só ali naquela viagem ali, fora as outras que a gente fez... Já prestou um grande serviço para Mas saúde, né? Você é um belo exemplo, Alexandre, que você está contando aí, da pessoa que acha, eu não me meter em política, mas acontece o seguinte, se tu é honesto e acha que o outro não é honesto, então é tu que tem que assumir. Exatamente. Senão tu vai deixar sempre quem tu não gosta. Tu está se omitindo. Claro, tu não pode te omitir, tu tem que meter a cara à tapa, e tem que ir à luta. E aí, se tu acha que tu pode fazer, eu acho excelente essa colocação que tu fez, porque vem bem a calhar o que eu digo, às vezes as pessoas criticam, digo, tá, mas daí? Vamos assumir então, vamos lá, pega, vamos participar, vamos fazer parte e vamos mostrar o que é o certo e o que é o errado. Exatamente. Entendeu? Porque senão não adianta nós ficarmos só nos bastidores atirando pedra, né? E foi o que aconteceu contigo, tu é um cara que não gostava, de repente tu foi à luta e tá fazendo por acontecer. Eu não gostava mesmo. E tá fazendo por acontecer, né? Sim. Por exemplo, uma viagem que a gente fez para Porto Alegre também, foi uma viagem, não, foi 8 viagens para Porto Alegre. Porque, não sei se tu lembra, a carteira de identidade era junto com o necrotério. Isso. Então tu estava fazendo a tua carteira de identidade e chegava um corpo para fazer a necrópsia, né, que chama, né? Então assim, tu estava com teu filho ali quando chega um corpo. Então deixa eu te contar um fato que aconteceu. A minha netinha tinha que viajar e tinha que fazer a carteira de identidade, e ela entrou e saiu e não conseguiu fazer. Não conseguimos fazer a carteira de identidade dela. Ela entrou ali, não queria ficar ali dentro e saiu. E nós acabamos fazendo depois já no novo local aqui na... E o novo local, sabe quem é que conseguiu? Você conseguiu. Eu, o vereador Bolinha e o vereador Mortari. Porque aquela casa que está ali na rua Gaspar Martins, ali, à direita, uma casa de 250 metros quadrados, ela era da superintendência do Dyer. E vocês conseguiram essa E estava fechada. Então, a gente foi, conversamos com, na época era o secretário Schirmer, né, secretário estadual de segurança, 8 viagens para trazer para aquela casa, e hoje está ali aquela conseguiram casa. Cedência, um belíssimo local, fácil acesso, tudo, né? Parabéns. E o esporte, Alexandre, eu sei que tu ajuda muito o esporte na Câmara de Vereadores. O que a gente pode contar? Eu sei que tu desse um apoio grande aí para o Guarani Atlântico, aquele trabalho que muita gente... Olha, o que eu vi de matéria, pessoal discursando e falando, mas ninguém agia. Exatamente. Foi o meu primeiro pensamento, foi o esporte Santa Maria, porque assim, muita gente sabe que eu sou envolvido no esporte e realmente eu gosto do esporte, né? Inclusive, continuo jogando veterano aqui no Juventude de Camobi, do Beto ali. Tu conhece o Beto ali, que teve aqui também no programa, que é tio da minha esposa, né? A minha esposa é irmã do Márcio Lovato, que jogou no Sim, no Inter. Bastante Márcio Lovato. Isso. Então, o que eu fiz? Em 2017, eu já comecei a primeira viagem que fiz para Brasília, eu já fui atrás de recursos para a reforma do ginásio Guarani Atlântico e reforma do ginásio Oreco. Então, em 2017, o deputado Carlos Gomes mandou 250 mil. Em 2018, o João Derli, ex-deputado federal e ex-judoca, né, que hoje ano passado concorreu a prefeito de Porto Alegre, é do nosso partido.
Em 2019, eu fiz um clamor lá dentro da Câmara de Vereadores e pedi para os 21 vereadores destinar uma sobra que a gente... Que tem no final do ano. No final do ano, de R$500 mil. Então, somando tudo isso, deu R$1 milhão. Mandamos o dinheiro para a Prefeitura, porque já estava pronto o projeto da reforma do Guarani Atlântico, né? Reforma total, não só reforma parcial. Reforma hidráulica, elétrica, bombeiros, PPCI, roubaram tudo. Roubaram tudo que tinha lá dentro. Então, o dinheiro já está lá, já estava lá, aí foi feita a licitação, a empresa já ganhou, só falta a Caixa Econômica Federal liberar o dinheiro para começar a reforma. Com esse negócio de ter bandeira preta, sim, bandeira não sei... Está tudo travado. Tchê, assim, ó, mas já era para ter começado as obras... Mas pelo menos está encaminhado, né? R$1 milhão, está nos cofres da Prefeitura, a empresa já ganhou. Bela notícia aí para a Zona Norte, para todo esporte nosso aí, né, em geral, né? Porque bela notícia, está tudo encaminhado, né? Então eu não vejo a hora até esse ano, tá pronto aquele ginásio lá, todo reformado, com tudo pronto, para que a gente consiga ainda esse ano inaugurar aquele ginásio que praticamente tem que refazer ele por dentro, né? E tem que trocar aquelas bases, aqueles vidros, aquelas portas, colocar a parte hidráulica que eu te falei, tudo foi roubado, a parte elétrica toda tem que fazer, mas o dinheiro espero que seja suficiente. Legal. Só para encerrarmos aqui, desculpe se eu estou cometendo uma gafe, mas você está assumindo a liderança do governo na Câmara, Assumi. né? Assumiu? Assumi. Tá. Parabéns, acho que é merecido. Eu vou te pedir uma força pelo esporte. Eu fui um cara que lutei muito aqui, durante o ano passado inteiro, aqui, sempre batalhando pela Secretaria de Esportes. Aí foi formada a Secretaria, mas ela está num passo de tartaruga por enquanto, está com interino, coisa e tal. Mas a gente precisava, assim, ó, nada contra quem está lá ou quem não está, nós precisamos ter um técnico como, digamos assim, um secretário adjunto e um secretário político, que conheça, como você conhece, a tua história mostrou aqui, que tu conhece o esporte por dentro e por fora. E nós tínhamos que ter um secretário assim, sabe? Que conseguisse levar essas demandas todas e soubesse o que está fazendo. Claro. Não que as pessoas que não convivem o dia a dia não sabem o que estão fazendo, pode ser técnicos, mas não sabem esse dia a dia da situação do amador, do vôlei, do handball, da bocha, lá o que for. Claro. Entendeu? Nos ajuda aí para que a gente tenha um secretário que encaminhe as coisas, os projetos, que ensine o pessoal a fazer projetos. O grande problema maior, sabe, principalmente do amador, esses caras não sabem nem o que vão fazer, não tem ideia, não é culpa deles, entendeu? Aí eles acham que tem que ir na prefeitura pedir arbitragem, pedir isso, pedir aquilo, mas pode encaminhar projetos, tem Proesp, tem projetos a nível federal, tem verbas no Ministério que podem ser encaminhados, mas nós precisávamos assim que tivesse um secretário que fizesse esse meio de campo. E um secretário que entenda disso também, né? Que saiba fazer. Qual é a necessidade de cada setor, qual é a necessidade de aonde encaminhar, aonde levar. E que a sua equipe também entenda para ajudar. Aí ele tem que ter um grupo de técnicos que monte os projetos e ele saiba a quem ajudar, a quem encaminhar. Isso que nós precisamos na Secretaria. Eu não consegui, quando o prefeito esteve aqui na entrevista, foi muito rápido como foi a tua. Eu também não ia falar isso em público com ele, né? Mas eu acho que se um dia eu conseguir falar com o prefeito, eu vou dizer isso para ele, pedir, olha, nós não precisamos de um secretário para dar esmola. Sim. Eu acho que isso aí não existe mais, isso aí acabou, teve secretário, mas épocas aí que secretários que era só para tomar aqui um tanto ali, um tanto lá, era caça-voto, né? Na realidade. Mas não, hoje eu acho que se nós tivermos alguém que saiba orientar, as coisas vão desenvolver muito. Veja como o nosso veterano é forte, Santa Maria, né? E não tem nada. Não tem, foi feito um projeto esses dias, não souberam dar andamento no projeto, morreu. Né? O assunto agora vai recomeçar o campeonato, começar aquela 150 de ti, 150 do outro time e continuar. Pô, não, um campeonato com 3 mil, isso é um clube, clube. 3 mil sócios, 3 cara. mil sócios. Se soubesse... E que todos os sábados estão ali, todos os domingos estão ali. Mais a família envolvida, e mais
Mas e o importante é a saúde, né? É verdade. Porque não é, às vezes passo na beira dos campos ali, olho, esse cara correndo bola, não quer. Mas ele não sabe que ali é uma competição, não é uma brincadeira, é uma competição. O que acontece durante a semana? Os caras se preparam. Tem cara de 50, 60 anos na academia, correndo. Isso é saúde. Exatamente. Eles estão. Esporte é saúde, né, Tércio? Exatamente. E esse campeonato de veterano, mais do que nunca, porque tu está vendo gente de 70 anos jogando. Exatamente. Isso aí é uma geração de saúde, mas está faltando, assim, não incentivo de chegar lá e botar dinheiro da prefeitura, não. Incentivo de pegar alguém, botar ali dentro para fazer projetos, mostrar como é que as coisas são e ajudar também. Porque não adianta depois tu ter o projeto ali, mas não saber captar. Exatamente. E tem que ter alguém para captar, sim. né? Tem que ter algum técnico, alguém que todo explique. Mandamento. Então nos ajuda nisso aí, agora tu está dando uma mão, já está dando uma ajuda brilhante, além do que tu já deu para o nosso esporte aí, né? Principalmente sendo como liderança do governo, tendo acesso ao nosso prefeito, que eu sei que ele é um cara que também é simpático, apesar de não ser desportista. A única coisa que eu soube dele é que o Ademar uma vez ele foi bater uma falta, você sabe dessa história. O Ademar contou, na Figueira. O Ademar contou que foi bater uma falta e ele foi bater uma falta no futsal uma vez e errou na bola e deu nos peitos do Ademar que estava na barreira e derrubou o Ademar. Mas ele mesmo contou. Mas o Ademar é um apaixonado pelo esporte também, né? Nos ajuda. E o Ademar é um cara que luta pelo esporte. Eu disse para o Ademar, assume a Secretaria de Esporte, Ademar, mas ele ficou me enrolando. Mas eu disse, nós precisávamos realmente de alguém desse perfil. E outra, Tessa, assim, hoje a Secretaria de Esportes é junto com a cultura. Eu acho que tem que separar. Não, tem que desmembrar. Exato. Porque a cultura é muito grande. E o esporte é muito grande. E fica sem recursos, porque tu tem que investir. E os dois merecem ter um trabalho específico para a sua área. Isso. A área de cultura e a área de esporte. Eu imagino que o prefeito vai fazer isso. Se fizer assim, seria sensacional e que indicasse alguém assim, que fosse um técnico como adjunto, pode ter o secretário de adjunto, né? Sim, pode. Pode ter o secretário de adjunto, um técnico, superintendente. Pode ter um técnico como adjunto e um político como um secretário que soubesse. Mas melhor seria um técnico político, ou político técnico. Bom, se tu conseguisse fazer isso aí, estamos trabalhando para isso. Né? Seria ideal. Trabalhando para isso. Legal. Muito obrigado pela sua presença, né? Por ter aberto o espaço da sua agenda aí. E conte com o nosso espaço, quando precisar divulgar e qualquer coisa, nos ajudar, hein? Estamos aí. Tess, obrigado a todos que nos assistiram, a TV Santa Maria, um prazer, como eu falei no início, estar aqui com vocês. Grande abraço, estamos de volta amanhã com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.